Uma saudação orante, eu sou o Padre Diego, estamos no 5º domingo de Páscoa e hoje a liturgia nos propõe o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 ao 12. E Jesus começa a falar com seus apóstolos justamente na última ceia, no momento da despedida, na Quinta-feira Santa, e diz assim para os seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Esse Jesus que pede para que tenhamos confiança nele. O que está perturbando o seu coração? O que está tirando a paz do seu coração? Jesus é a paz. E aí ele conversa com os seus discípulos, e é claro que só Deus pode preencher o nosso coração. Eu não sei se vocês já jogaram quando eram crianças, aquele joguinho que tinha os espaços, o círculo, a estrela, o quadrado, e você colocava o brinquedo, a forma, naquele buraquinho. E por mais que você quisesse colocar estrela no espaço do círculo, não entrava. E assim é o nosso coração. Ele realmente vai estar pleno só com Deus. O nosso coração tem a forma para receber Deus. E vamos estar inquietos, perturbados, enquanto não entregar o nosso coração para o amor. Deus é o amor. E Jesus sabe disso. E quando ele coloca isso para os seus discípulos, chega uma hora que Filipe diz para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Queremos ver o Pai, queremos esse Deus, o nosso coração necessita dele. E Jesus responde: quem me viu, viu o Pai, Filipe. Tanto tempo com Jesus, tanto tempo vendo Jesus, é o caso do Filipe. Ele esteve presente na multiplicação dos pães, na cura do paralítico. Quantas vezes ouviu a palavra da boca de Jesus e mesmo assim não se deu conta desse Jesus que é verdadeiro homem, mas é verdadeiro Deus. Ele e o Pai são um. Jesus é Deus, essa é a diferença. Nós não estamos seguindo uma pessoa boa, uma pessoa que passou por esse mundo só fazendo bem. Estamos seguindo Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Filipe estava só com essa visão humana. E é interessante ver que esse evangelho é justamente na Quinta-feira Santa, na última ceia, no momento da despedida. Mas lá no capítulo 12, que seria a entrada de Jesus em Jerusalém, que é justamente, vamos dizer assim, o nosso domingo de Ramos, que antecede a Quinta-feira Santa, olha só aquilo que aconteceu. Nos diz assim no versículo 20, havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram, adivinha de quem? De Filipe. E rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Esse Filipe, na última ceia, que pede para ver o Pai. E Jesus diz: quem me viu, viu o Pai. E um pouco antes, uns dias antes, são os gregos que chegam para o mesmo Filipe e pedem para ver Jesus, porque já tinham escutado falar sobre ele. Mas como é importante fazer esse passo de Jesus como verdadeiro homem para o verdadeiro Deus. E lá mesmo no capítulo 12 é interessante a resposta de Jesus aos gregos. É chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só. Quem ama a sua vida vai perder. Ele quer mostrar a vida eterna. Inclusive ele diz que
o seu coração está perturbado. Mas foi para essa hora que ele veio. Ele também, como verdadeiro homem, ele também teve esse coração que no meio da aflição, sabendo que ia ter que morrer na cruz, sabendo que ia ser entregue, ele também sentiu seu coração humano, inquieto, mas ele mesmo diz, foi para essa hora que eu vim, para servir ao Pai. Pai, glorifica o teu nome. Esse Jesus que nos mostra o caminho, que justamente no Evangelho da liturgia de hoje, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este ver Jesus, e vocês podem dizer, Padre, eu quero ver Jesus. Quanto tempo que a gente já teve diante de Jesus a Eucaristia, vendo a Eucaristia. E será que damos esse passo de saber que Jesus está presente na Eucaristia? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Este ver que tem que nos elevar a nossa fé, a ver o invisível, a ver a divindade, a buscar a vida eterna. Nos diz Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta, só Deus basta. E Santo Agostinho, me fizeste para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Estará inquieto, perturbado. E Jesus no Evangelho nos diz, eu sou o caminho. E realmente quando a gente está perdido e não sabe o caminho, a gente está inquieto. E Jesus diz, eu sou o caminho. Não precisa ter um coração perturbado. Jesus diz, eu sou a verdade, a luz. E hoje na segunda leitura nos diz que Deus nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. E Jesus é a verdade, é a luz que nos conduz. E Jesus é a vida plena. Não só a alegria, a plenitude nessa vida. Inclusive no Evangelho de hoje ele fala, daqui a pouco tempo eu volto, eu vou levar vocês comigo na minha casa, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele está dizendo, a vida de vocês não é só para esse mundo. Buscar a vida eterna. Esse buscar Jesus, que é Deus, que é o nosso caminho. Buscar as coisas do alto. Ter o nosso coração elevado a Deus. E não só a este mundo. De que adiantaria o mundo, até mesmo com uma certa felicidade, até mesmo sem epidemia, numa tranquilidade, mas sem Deus? Seria o quê? 80 anos, 100 anos e depois o quê? A vida plena não é só alegria nesse mundo, mas é a vida eterna. E por isso que na segunda leitura, os mesmos gregos, se vê que lá, no domingo de Ramos, começaram a conhecer Jesus e depois fizeram parte da comunidade dos primeiros cristãos, mas nos diz assim, na primeira leitura, que os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário, que era preciso atender. E os apóstolos disseram, não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir a mesa. No sentido de que, queridos irmãos e irmãs, o primeiro dever da igreja é nos conduzir à vida eterna. É claro que nesses 2000 anos, me digam qual instituição que tem mais obras de caridades, mais hospitais, mais escolas que a Igreja Católica. É claro que devemos cuidar dessa vida aqui nesse mundo, do nosso corpo, mas a primeira missão é a vida eterna. É seguir esse caminho que passa pela cruz, passa pelo sacrifício, mas depois da cruz, a vida eterna. Essa é a primeira missão. Por isso que eu digo para os que fazem parte da Associação Savipa, São Vicente de Paulo,
também do movimento Um Só Coração, que a nossa primeira missão é evangelizar, é levar esse Deus ao coração das pessoas. E é claro que vamos continuar com ajuda, com a caridade, ajudando no vestir, no alimento, mas realmente o mais importante é levar a Deus às pessoas. Então, o chamado da liturgia de hoje é olhar para Jesus, o nosso Salvador. Quanto tempo de oração, de missas, tantas formações, e muitas vezes não conhecemos plenamente Jesus Cristo, não deixamos que Ele entre no nosso coração. É esse o convite de hoje. Confiança, vamos confiar em Jesus Cristo. Não ter medo, Jesus está do nosso lado. E aí sim, vamos ajudar as pessoas que necessitam, não só as necessidades do corpo, mas também e muito mais a necessidade que o nosso coração tem de encontrar-se com Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Fiquem com Deus. Que assim seja.